Olá, tudo bem? Eu sou a Jaque da Meia Costura. No vídeo de hoje eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo de como eu fiz essa necessaire aqui. Eu nomeei ela como necessaire Ana. É uma cliente que pediu, né? Ela me passou as medidas. Ela queria esse bolsinho na frente. E eu gostei do tamanho, do modelinho dela. E resolvi deixar aqui para vocês o passo a passo dela. Olha só. Então, esses são os materiais que eu vou usar para a necessaire de hoje. Vou deixar aqui para vocês as medidas certinho de tudo que eu vou usar. Eu cortei aqui o espelho da medida de 20,5 por 16. Cortei 2 vezes no material principal, 2 vezes no forro. O forro um pouco maior. Eu tô usando o doll marfim como principal e no forro tô usando o bagum estampado. Eu cortei aqui também para fazer o fole, o fundo da necessaire, a medida de 36 por 11, uma vez no principal, uma vez no forro. Para o canal do zíper, eu cortei 2 vezes no principal, na medida de 32 por 5,5, 2 vezes no principal, 2 vezes no forro, um pouquinho maior. Tem um bolso frontal nessa necessaire, então eu cortei uma vez na medida de 20,5 por 5, uma vez no principal, uma vez no forro, e a medida de 11 por 20,5, uma vez no principal, uma vez no forro. Vou usar um pedacinho de sintético também, que vai ser o acabamento, né, do vivo. Vou usar 2 pedaços de zíper, uma medida de 37 centímetros, uma medida de 24 centímetros. Vou precisar de 2 cursores, alça, vou usar um pedaço de 8 centímetros, essa alça tem 3 centímetros aqui, né? Então, uma medida de 8 centímetros e uma medida de 22 centímetros, que será a alcinha da necessaire. Aproximadamente 1,5 m de vivo e 1,5 m de viés. Esses são os materiais que eu vou usar para fazer a necessaire de hoje. A gente vai começar pela parte do bolso frontal. Vou pegar o material principal, o meu zíper de 24 centímetros, vou colocar frente do meu zíper, a parte dos dentinhos, né? Ó, aqui é a costa dele, a parte dos dentinhos, virado para baixo. Vou passar uma costura bem na beirinha aqui. Agora você vai pegar o seu forro, frente do forro, vira aqui, ó, pra baixo. O seu principal tá de frente pra cima, você vai pôr o forro de frente pra baixo. Eu gosto de virar e passar uma costura por aqui. Aí agora eu passo uma costura mais próximo dos dentinhos do zíper. Passei a costura, agora eu vou virar, vou deixar forro e material principal de um lado, olha, tava assim, né? Eu jogo o material principal pra lá, o forro pra cá, deixo o zíper de um lado e forro e material principal do outro. Vou passar a costura de pesponto aqui. Agora eu vou passar, vou pôr a parte de cima, fazer a mesma coisa, ó. O material principal com a frente pra cima, os dentinhos do zíper com a frente pra baixo. Eu vou alinhar aqui, ó, né, pra ficar mais ou menos parecido, e vou passar uma costura bem na pontinha
igual eu fiz na parte de baixo. Fazer a mesma coisa com forro, ó. Vou pôr o forro de frente, a costa do zíper tá aqui, o forro de frente com a costa do zíper. Aí eu vou virar e vou passar uma costura por aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pôr o material principal e o forro de um lado e o zíper do outro. Vou passar a costura de pescoço. Eu deixo sempre o ponto número 5, que é o maior da minha máquina. Sai um ponto bem bonito. Agora eu vou passar o cursor aqui. Como é um bolsinho frontal, então eu vou passar o cursor daqui pra cá, da minha esquerda pra minha direita. Ele de frente pra mim é da direita pra esquerda, né? E a linha certinho. Olha, eu vou passar uma vez com tudo, ó, tá vendo? Ficou uma barriguinha aqui. Eu não gosto que fique essa barriguinha, ó, a parte de cima reta, a parte de baixo barriguinha. Eu não gosto porque dá uma diferença, às vezes, depois o cursor fica enroscando. Então eu passo e entro novamente com o cursor aqui, para ficar o mais retinho dos dois lados possível. Comenta aqui se você tem dificuldade em passar o cursor, como que você passa? Assim também, como eu com a mão? Ou você tem algum aparelho, alguma coisa, ó. Agora ficou mais certinho, sem barriguinha. Agora eu vou passar uma costura na volta toda, prendendo o forro no principal. Bem na beirinha. E essa sobra de forro, eu vou cortar, vou refilar agora. Já corto também a sobra de zíper. E aqui no zíper, já aproveito para queimar, para selar, para ele não desfiar. Agora eu vou costurar essa parte aqui em uma das partes do espelho. Tá? Vou medir bem certinho. Vou marcar assim, ó, achar o meio daqui.
e o meio do espelho também. Ó, achei o meio das duas partes. Vou fazer assim, juntar meio com meio. E vou passar uma costura prendendo toda essa parte. Se quiser passar uma costura por aqui, porque o espelho já tá arredondado, né? E o bolso frontal ainda não. Pode passar aqui pela parte do avesso. Só uma costurinha de segurança. Agora eu vou cortar essa sobra, né, da frente. Vou cortar aqui, ó. Tá vendo que aqui é o meu espelho, né? E aqui é o bolso que eu não tinha feito arredondado aqui as laterais. Então agora eu vou cortar essa sobra. Aqui, esse arredondado é o raio de... confirmar. É o raio de 3 centímetros aqui. Ou a medida do cone de linha. Olha. Tá? É bem certinho a medida do cone de linha. Vou cortar. Cortei as 4 partes. Agora eu já posso costurar a parte do forro do espelho. Vou posicionar o espelho, o forro virado para baixo. Ó, coloco o avesso com avesso. E passo uma costurinha em toda a volta, prendendo o forro no espelho. Cortar também toda essa sobra de forro. Pessoal, muitas das peças que eu faço aqui são peças que os clientes pedem pra mim, né, as medidas que elas querem, eu acho que fica legal, então eu faço e deixo aqui pra vocês. Essa aqui, por exemplo, eu nomeei ela como necessaire Ana, porque foi uma cliente, Ana, que pediu, né, essa necessaire, e eu gostei do resultado dela. Então, ó, a parte da frente tá pronta, eu vou reservar, vou pegar a outra parte do espelho, fazer a mesma coisa, ó. Vou pôr a frente do forro virado para baixo e frente do principal virado para cima, ó. Então, vou deixar avesso com avesso e vou passar uma costura toda a volta prendendo esses dois. Vou cortar toda a sobra de
e forro também. Vou encontrar o meio, eu vou usar depois para colocar, costurar no canal do zíper. Ai, que faltou. Deixa eu costurar aqui, que saiu fora um pouquinho a costura. Eu costuro bem, só para prender mesmo, faltou um pedacinho. Filo toda a sobra aqui. Agora eu vou encontrar o meio. Aqui. E aqui também. E vou reservar essa parte. Agora eu vou pegar a parte do canal do zíper. Vou pegar o meu principal, o zíper, com os dentinhos virados para baixo. Vou passar uma costura bem na beirinha aqui. É só uma costurinha de segurança mesmo. Agora eu vou pegar o meu forro, com o forro virado para baixo. Você pode já passar uma costurinha aqui já. Vou passar já aqui. Ou você pode virar desse lado. Eu gosto de passar pelo principal nessa parte. Eu junto aqui, ó, frente do forro com frente do material, viro e passo uma costura aqui pelo material principal. Mas é opcional. Aí eu vou passar uma costura mais próximo dos dentinhos do zíper. A gente sente aqui, ó, o calcador mais próximo. Sempre com retrocesso no início e retrocesso no final. Ó, agora eu vou fazer assim. Olha só, passei a costura. Agora eu vou pôr tecido principal e forro de um lado, zíper do outro. Porém, eu vou deixar desse lado aqui pra mim fazer a costura de pesponto, ó. Então, zíper de um lado, forro e principal do outro. Vou passar uma costura de pesponto aqui. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado do zíper. Por assim, ó. Principal virado frente para cima, zíper virado para baixo. Os dentinhos do zíper. Vou passar uma costurinha de segurança bem na beirinha. Vou pegar o forro, frente do forro com as costas do zíper. Vou passar uma costura agora mais próxima do dentinho do zíper.
passar o do lado, o forro também. Aí vai ficar assim, ó. Vou passar uma costura aqui agora, prendendo de pescoço. Olha só o que aconteceu aqui, uma dica pra vocês. Dá pra ver, né, ó, essa parte ficou mais pra cima do que essa. Então, o que que eu vou fazer? Daí vai ficar faltando aqui embaixo, né? Então, eu vou passar o cursor alinhando aqui já, né? A primeira vez, quer ver, ó? Eu abro, né, um pouco. Então, essa parte está mais alta do que essa, ó. Essa parte aqui, o que que você pode fazer? Você puxa aqui, você vê que alinhou e vê a sobra dos dentinhos que ficou ali, você já pode cortar. Aí você passa o cursor e vê se vai ficar alinhado. O meu já alinhou. Agora eu vou passar o cursor e deixar aqui no meio. E aqui, na onde eu entrei com o meu cursor, ó, ele abre pra cá fecha. Onde ele abre, eu vou pôr a minha alça de 8 centímetros. Vou alinhar aqui bem no meio do zíper e já vou prender ela aqui. Eu começo costurando sempre bem em cima da alça mesmo, para o meu calcador não levar a alça assim e ela não ficar torta. Eu começo costurando, aí eu volto com o retrocesso. Tá presa aqui. Aqui eu já vou passar uma costura também, prendendo já o forro aqui na lateral. Aqui do outro lado também. Já vou cortar essa sobra de forro. Agora, eu vou pegar a parte do fole. Vou alinhar aqui, ó. Vou pôr assim, a parte do zíper virado pra cima, né? O direito do canal do zíper pra cima. O direito do fole para baixo. Vou alinhar aqui e passar uma costura. Agora, eu vou virar aqui. Ó, agora eu vou pegar meu forro, colocar direito, virado para cima. Vou pegar a parte do que eu acabei de costurar, né, ó. Que tem essa parte aqui do direito do forro também, virado para baixo. Posiciona aqui em cima, bem na beirinha.
E vou passar uma costura do lado, do lado da que eu passei. Um pouquinho pra dentro aqui. Vou passar aqui e já mostro. Olha só, eu passei a primeira costura, agora eu passei a outra prendendo o forro. Aí ficou, eu puxo aqui o principal de um lado, o forro também, e vou fazer a costura de pesponto aqui, ó. Ficou assim. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou deixar assim, a parte do zíper virado pra cima. Vou pegar, olha, essa outra parte aqui e vou virar aqui. E costurar bem na beirinha. E essa parte do forro eu vou puxar por baixo, tá vendo? Vai ficar assim, ó, um sanduíche. Este e esse por cima. Vou passar uma costurinha um pouco pra dentro também. Agora eu viro, ó. E vou fazer a costura de pesponto aqui também. Agora eu vou pegar a parte da alça maior e vou costurar aqui. Você pode costurar bem aqui, ó, no meio dessa costura, né? Pode costurar aqui. Cuidado para não costurar a parte de baixo. Costura um lado, aí costura o outro. Assim, ó. Puxar pra cá. E vou reservar essa parte. Aqui já dá pra costurar também, ó. Pode fechar essa parte aqui já. E reservar. Agora a gente vai pôr o vivo nos espelhos. Para colocar o vivo, eu vou trocar o meu calcador. Eu vou pôr esse aqui, é o calcador de zíper. Peguei o de teflon. Vou pôr aqui. Aquele pedacinho, né, de sintético, que vai ser o acabamento, né, do vivo. Então, eu vou pôr, achei o meio, né, aquela hora. Vou pôr aqui, ó, meu principal, vou mostrar aqui do seu... O meu retalhinho, ó, com a parte do direito virado para baixo. Posiciono mais ou menos aqui no meio, da onde eu dei aquele pique. Vou posicionar meu vivo aqui, rente. E vou começar uma costura. Começo com retrocesso. Prendendo e vou passar toda a volta. Eu vou alinhando o vivo, ó. Com essa mão eu empurro pra cá, com essa eu alinho aqui. Eu gosto bastante de fazer peça com vivo, porque ela fica toda estruturadinha, né? Então eu uso bastante. Vou alinhando aqui.
chegando aqui no final. Eu vou alinhar, tá vendo aqui onde eu comecei? Eu vou alinhar a tesoura bem aqui, ó, tá vendo? Aí eu corto aqui, eu alinhei a tesoura aqui, corto, eu faço isso, cortou todo. Aí, ó, deixei ele bem rente aqui um com o outro, aí eu venho, dou um retrocesso. Essa parte aqui que tava pra cá, né? Eu viro pra cá. E vai ser o acabamento desse zíper. Que vai tampar aqui essa emendinha. E essa sobra eu vou cortar e vou usar na outra parte. Então, ó, essa parte está pronta. Vou reservar. E vou fazer isso nessa parte aqui, que é a parte da frente. Aqui eu já achei o meio também. Ó, eu vou fazer a emenda aqui na parte de baixo. Essa daqui, como não tem bolso, então tanto faz fazer em cima ou embaixo a emenda. Agora, essa parte que é a parte da frente, você faz aqui embaixo, na parte maior, tá? Posiciona aqui. Vou começar com o vivo. Bom começar com a agulha bem em cima do vivo, calcador bem assim em cima aqui do vivo, faz um retrocesso. Se você começar bem na beirinha, o calcador ele vai empurrando o vivo, então você vai pra frente, volta, aí você vai novamente, aí não sai do lugar. Mesma coisa, posiciona a tesoura aqui e corta. Puxa aquela parte e costura, escondendo a emenda do vivo. E corta essa sobra. Ó, agora eu vou voltar o outro calcador, porque eu não costurei, né, essa parte aqui. Agora eu vou passar uma costurinha segurando aqui, né, prendendo o forro no principal, para facilitar para mim clipar no espelho. Gosto de costurar aqui pelo lado do forro, porque o forro não estica. O material sintético ele tem um pouquinho de elasticidade, então às vezes dá uma diferença. Aqui escapou uma costura, eu faço só aqui, né? Fazer isso do outro lado também, para prender a alça. Essa sobra que tem aqui de forro, eu vou refilar. Vou refilar essa sobra aqui de principal também. Uma beirinha que ficou, eu coloquei a costura muito pra dentro. Ó. Aqui também, tá vendo? Eu tô cortando essa parte aqui, ó.
forro. Agora, eu vou achar o meio daqui, né? O meio dos espelhos eu já tinha encontrado. Agora, vou juntar, ó. Vou pegar essa costura com essa, vou juntar assim, tá? Bem na costura. Costura com costura. Vou dar um pique aqui. Embaixo também. Do outro lado também, nas duas partes, embaixo e em cima. Aqui. E aqui. Agora eu vou clipar. Vou virar no avesso. E vou pôr, ó, vou tentar aqui. Esse zíper tá fechando pra cá. Então, é aqui. E esse tá fechando pra cá, que é na alcinha. Então, eu vou pôr assim, frente com frente, juntando aqui na marcação que eu fiz, de meio com meio. Adicionar aqui. E aqui embaixo também. Eu achei aqui o meu meio, tá aqui no meio aqui. Vou posicionar aqui. O meio do meu fole. Eu vou clipar toda a volta. Passar a costura. Fechando assim. Ó, juntei tudo. Agora eu vou passar uma costura daqui pra cá. Eu posiciono assim, em pé a minha necessaire. Vou trocar o calcador, vou colocar um calcador de zíper. Se você é acostumado a usar calcador de vidro, pode usar. Eu gosto bastante desse aqui. Me adaptei com esse, então sempre uso esse. Eu gosto de usar esse alicatinho aqui, ó. Ele não tem... Ele não é chato, ele é roliço, tá vendo, ó? Isso dá pra ver? Então, eu seguro o material com ele e não machuca o material, né? Não estraga. Quando a peça é pequena assim, eu gosto de segurar com ele, ó. Tô apoiando assim. E aqui dentro eu vou colocando a mão e alinhando, segurando também, apoiando aqui. Eu vou empurrando assim. Um lado tá costurado. Eu já vou aproveitar
que tá mais fácil, que tá de um lado aberto, eu já vou aplicar o viés aqui. Então, ó, peguei aqui o meu viés Banyon. Esse tem 25 milímetros. Eu vou achar aqui um lado, vou começar desse lado aqui. Essa sobrinha que tiver assim a mais, você pode cortar para ficar mais fácil para você aplicar o viés. Para não desfiar. Então, ó, eu acho um lado que eu vou começar, eu prendo aqui, só para me posicionar embaixo da máquina. Coloquei a agulha para baixo, eu já posso tirar. Aí eu dou um retrocesso e aqui eu venho alinhando o viés. Aqui, chegando no final, eu corto, passando um pouquinho de onde eu comecei, selo, para não desfiar o viés, e passo um pouquinho da parte que eu comecei. Agora, eu vou clipar a outra parte pra costurar. Fechar a outra parte. Tá quase pronta, mas eu vou clipar. Ó, aqui eu vou levantar. Aqui é a emenda do bico, né? Então eu vou pôr do lado de baixo, tá? Começo prendendo aqui pra não esquecer. Que é para o lado de baixo. Aí na parte de cima também, ó, pique. Vou clipar tudo pra gente costurar. Olha só, clipei tudo. Agora, pra me ajudar, pra facilitar, eu vou abrir o zíper, porque eu gosto de ficar posicionando a mão aqui, né? Pra ficar melhor pra mim. Ou assim, mas eu costumo abrir o zíper. Agora você põe aqui e vai costurar toda a volta também. Então, vai processo no início. Esse aqui ajuda bastante. Fechei. Agora a gente vai passar o viés. Vou ver se tem alguma sobrinha, assim, eu corto. Agora a gente vai aplicar o viés. Eu procuro um lado, se quiser pode ser pelo fundo também. Eu coloco aqui só pra eu apoiar, pra eu começar. Pode abaixar assim. Começo com retrocesso.
fazer aqui. Viés passado. Agora é só desvirar. Agora vamos desvirar. Gente, uma dica legal também, por exemplo, um dia que tá frio, né? O material fica mais resistente, né? Mais difícil de desvirar. Então você pode deixar perto de um aquecedor, né? Ou um secador de cabelo. Você, né? Deixa o secador de cabelo assim nele para esquentar um pouco a peça, daí fica bem maleável, fica mais fácil para você desvirar e não marca tanto a peça, né? Então vamos desvirar agora. Olha só, peça desvirada. Gente, eu tinha esquecido de colocar minha plaquinha, né? Então eu coloquei agora. Eu apliquei com rebite mesmo, né, ó. Olha como ficou linda. E se você também gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, compartilha aí com as amigas artesãs, né, pra fazer essa peça aí. Ela é muito fácil de fazer, é um tamanho ótimo.